As negociações para a delação do Daniel Vorkar estão na reta final e promete simplesmente implodir Brasília de dentro para fora, e eu vou te explicar o porquê. Nessa semana, inclusive, a defesa dele já apresentou a primeira proposta de delação com a ideia de devolver 50 bilhões de reais. Para você ver o tamanho do estrago, o tamanho do rombo que o Banco Master gerou. A delação do Daniel Vorkar é uma bomba nuclear que está ameaçando Brasília, porque tem gente de todos os poderes e de todos os aspectos ideológicos envolvido. Tem gente do poder legislativo, do poder judiciário, do poder executivo. Tem gente de esquerda, de direita, de centro. Brasília inteira está envolvida e tem a perder com essa delação. Não à toa, o Alexandre de Moraes tentou pautar na semana passada uma ação movida pelo PT, justamente pelo PT, que visava limitar os efeitos da delação premiada. O Alexandre de Moraes, que convenientemente precisa explicar muita coisa relacionada ao Banco Master. Precisa explicar o contrato da esposa dele com o Master de 129 milhões. Desses valores foram pagos 80 milhões, sem que o escritório da esposa dele tivesse prestado sequer um serviço para o Banco Master. Precisa explicar o Daniel Vorkar mandando mensagem para ele no dia da prisão. Precisa explicar as mensagens trocadas, as mensagens temporárias ali para que fossem apagadas. Precisa explicar o porquê que ele ligou tantas vezes para o presidente do Banco Central no dia da liquidação do banco. Precisa explicar muita coisa. Justamente ele tentou pautar a limitação da delação premiada na véspera da delação do Daniel Vorkar. Além disso, o Banco Master pagou 27 milhões de reais ao jornal Metrópolis. Esse valor foi automaticamente repassado para o Luiz Estevam. Luiz Estevam foi o primeiro senador cassado no Brasil por quebra de decoro. Além disso, foi preso por corrupção. A gente sabe também das ligações do Daniel Vorkar com outros ministros. A gente tem ligação do Daniel Vorkar com o Gilmar Mendes através de patrocínios. E o Gilmar Mendes foi patrocinado pelo Banco Master em eventos em Londres, em Paris, no Rio de Janeiro, em diversos eventos pelo mundo. A gente tem ligações do Daniel Vorkar com o Dias Toffoli através da relação íntima que eles tinham ali, né? Inclusive também através da venda do resort ali por 3,1 milhões. A gente tem mensagens que o Daniel Vorkar, que foram extraídas do celular do Daniel Vorkar, com algumas pessoas aqui que eu vou citar o nome, para ficar bem claro. Tem mensagens encontradas com o nome como Lula, com quem ele fez reunião, Jacques Wagner, do PT, Carlos Viana, do Podemos, Hugo Mota, presidente da Câmara, além da própria Viviane Barsi e do Alexandre de Moraes. A gente tem uma série de pagamentos que foi feito para escritório de pessoas muito grandes, e eu vou citar alguns nomes aqui também. Michel Temer, Ratinho Júnior, ACM Neto, Guido Mantega, Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF e ex-ministro da Justiça. Significa que todas essas pessoas fizeram alguma coisa errada ligada ao Banco Master? Não. Até porque eles podem realmente ter prestado serviços ao Banco Master, ter recebido por esses valores, mas a gente sabe que todos esses nomes citados têm um passado questionável. A gente sabe que todos esses nomes citados têm um passado ali que a gente levanta uma bandeira vermelha quando a gente vê esses nomes ligados a escândalos de corrupção. A gente sabe que o Daniel Vorkar comprou muita gente. A gente sabe que o Daniel Vorkar tinha uma planilha inteira com nomes poderosíssimos do Poder Judiciário, pessoas que ele tinha comprado, pessoas que ele tinha um networking. A gente sabe que o Daniel Vorkar poderia estar chantageando alguma dessas pessoas, porque ele organizava festas. Nessas festas aconteciam algumas coisas ali não tão morais, né? Algumas coisas promíscuas que o Daniel Vorkar tem gravado no celular dele. Provavelmente o Daniel Vorkar chantageava alguma dessas pessoas, né? Então a gente tem pessoas muito graúdas envolvidas nessa delação, que tem muito a perder com essa delação, né? E isso é importante, por quê? Porque o Daniel Vorkar, todo mundo ali sabe, todas as pessoas que estão envolvidas sabem que o Daniel Vorkar já existem muitas provas contra ele, né? Não tem muito mais o que ele delatar em relação a ele. Então, a delação dele tem que envolver gente graúda, gente grande, gente que estava acima dele, né? Então, quem estava acima do Daniel Vorkar? Algumas pessoas, algumas fontes revelam que ele promete entregar pelo menos ali 15 políticos. Promete entregar, inclusive, gente que estava acima dele no esquema, e promete entregar outras empresas
outras empresas que faturaram igual o Banco Master, ou seja, comprando gente do executivo, comprando gente do judiciário, comprando gente do legislativo, comprando pessoas do governo no geral. Então ele promete fazer essas entregas. Uma fonte revelou, não uma fonte minha, né? Notícias revelaram que ele promete entregar, inclusive, 2 pessoas que estavam acima dele no esquema. Essa fonte também revelou que ele promete entregar 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então a gente vai relacionando ali algumas coisas. Mas a gente sabe que nem tudo são flores. A gente sabe que quando o sistema se sente ameaçado, o sistema reage. Como eu disse, nessa semana mesmo, na semana passada mesmo, o Alexandre de Moraes tentou pautar as limitações da delação premiada. A gente viu, por exemplo, no início dessa semana, que o Alessandro Vieira, senador, colocou no relatório final da CPI do crime organizado o indiciamento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, justamente por interferirem, né, na relação, na investigação da CPI do crime organizado. A gente viu no mesmo dia o Gilmar Mendes ameaçando o Alessandro Vieira. A gente viu que um dia depois já começou uma investigação contra o Alessandro Vieira, fontes dizendo que o objetivo do Gilmar Mendes é tornar o Alessandro Vieira inelegível. Então a gente vê que quando o sistema se sente ameaçado, assim como as máfias italianas, assim como o crime organizado, quando se sente ameaçado, ele reage. E o sistema tem muito poder para reagir, porque o sistema compõe os ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tem aquela famosa frase, né? Que diz que a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ele a gente não tem contra quem recorrer. Então, uma vez que os ministros do Supremo Tribunal Federal, que têm um poder quase infinito dentro do Estado brasileiro, estão envolvidos, muita coisa pode acontecer para que isso seja jogado para debaixo do tapete. Eu, inclusive, já disse em vídeo aqui que o mínimo que a República exigiria é que esses ministros que estão dentro do STF e que têm suspeitas muito fundamentadas de que eles estão envolvidos no caso do Banco Master, no mínimo, eles deveriam ser afastados dos seus cargos justamente por esse poder que eles têm, justamente pela capacidade que eles têm de varrer as coisas para debaixo do tapete. A gente viu os ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, interferindo em CPIs para destruição de provas. Foi inclusive o que o Alessandro Vieira citou em relação ao Gilmar Mendes. Então a gente está vendo que a gente já viu, né? A gente viu isso na Lava Jato. Desfizeram completamente a Lava Jato. Depois de tudo concluído, depois de um monte de gente presa, dinheiro devolvido, esquema revelado. O sistema reagiu, tirou o Lula da cadeia, tornou o Lula elegível, elegeu o Lula de novo, liberou um monte de gente. Basicamente, a Lava Jato foi uma perda de tempo. Por quê? Porque todas aquelas pessoas que foram presas, consideradas criminosas porque roubaram o Estado brasileiro, hoje estão soltas. Muitas delas, inclusive o presidente da República, voltaram ao poder. Então a gente sabe que o sistema reage, né? A gente sabe que o sistema tende a reprimir todas as ações que coloquem ele em risco. Essa delação tem poder de mudar completamente a República se ela conseguir sair, se ela for homologada pelo André Mendonça, o que eu acho que vai acontecer, e se ela entregar gente realmente graúda, isso pode gerar uma mudança na República. Eu ainda sou um pouco cético, tá? Eu ainda sou um pouco cético, porque eu acredito que eles têm poder suficiente, levando em consideração que tem gente de todos os poderes envolvidos, existe poder suficiente ali para varrer isso debaixo do tapete. Eles estão tentando fazer isso desde o começo, né? A gente viu desde o começo, por exemplo, o Dias Toffoli tentando blindar o Daniel Alvorcaro. Por quê? Porque tinha muito a perder. A gente viu ele liberando o Daniel Alvorcaro da cadeia. A gente viu ele tendo diversas ações ali que atrapalharam as investigações. Então, eu espero que isso saia, que isso avance, espero. Mas ainda sou cético. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo encontro.